Com certeza, torcedor vascaíno, hoje vamos dar prosseguimento a mais um vídeo neste espaço inteiramente dedicado ao nosso gigante da colina. E se por um lado, o time principal do Vasco da Gama tem nos deixado frustrados com atuações pouco inspiradas, por outro, as categorias de base do clube têm se tornado uma verdadeira fonte de orgulho para a torcida. A verdade é que enquanto os profissionais patinam, os garotos da base estão jogando bola com vontade e garra e, acima de tudo, qualidade. E estão atropelando adversários de peso, deixando claro que o futuro do Vasco pode ser muito mais promissor do que o presente deixa transparecer. Só nesta semana, o Vasco conquistou 2 vitórias expressivas que merecem destaque. No Sub-17, uma vitória emblemática sobre o Flamengo, rival direto, sempre tem um peso diferente. E não foi uma vitória qualquer. Foi uma atuação que simbolizou a alma vascaína, aquela que nunca se rende. Já no Sub-20 foi uma verdadeira aula de futebol diante do São Paulo, um clube historicamente reconhecido pela excelência em formação de atletas. Um 4-1 categórico em São Januário, que escancarou o talento e a competência da nossa base. E é justamente por isso que já no início deste vídeo eu me vejo obrigado a fazer uma pergunta direta ao atual treinador e à diretoria: por que esses talentos não estão no time principal? O que falta para verem o potencial desses jovens sendo aproveitado de verdade? Nomes como Lloyd Augusto e Souza mostram dia após dia que tem bola para brigar por posição. E não podemos esquecer de Alex Teixeira, que tem experiência de sobra e ainda pode contribuir. Mas a questão vai além. Por que nomes como Zuccarello, Diego Minetti Helder e Bruno Lopes sequer aparecem entre os relacionados para os jogos do time principal? Essa omissão beira o desrespeito à história do Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube que sempre valorizou seus talentos formados em casa e que por muitas vezes construiu conquistas memoráveis com base nos meninos que surgiam de suas divisões inferiores. A base vascaína sempre foi sinônimo de identidade e de resistência e, acima de tudo, de esperança. Não é à toa que muitos dos nossos maiores ídolos saíram de lá. Quando a equipe principal tropeça e decepciona, é na base que o torcedor encontra motivos para continuar acreditando. E por falar em acreditar, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem em São Januário. O Vasco Sub-20 enfrentou o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da categoria e aplicou uma sonora goleada de 4-1. Um resultado que não só levanta a moral dos garotos, mas também chama a atenção de quem realmente acompanha o futebol de base com seriedade. E olha só a coincidência, o São Paulo nesse exato momento é alvo de um projeto de aquisição voltado justamente para sua estrutura de base. Estão falando em um investimento de aproximadamente 500 milhões de reais. Isso mesmo, $500 milhão, para adquirir uma parcela da estrutura formativa do clube paulista, com direito à participação em futuras vendas de atletas e outras receitas. Esse projeto está sendo acompanhado de perto por investidores internacionais, incluindo um empresário que, segundo informações, assistiu a essa partida do conforto de sua casa na Grécia. E imagine a surpresa desse investidor ao ver que a equipe que pretendia adquirir estava sendo dominada e humilhada em campo por um time carioca, que inclusive chegou a ser cogitado como opção de compra. O primeiro gol vascaíno foi marcado aos 22 minutos do primeiro tempo. Depois veio um golaço aos 34, seguido de mais um aos 36 ainda na etapa inicial. O São Paulo só conseguiu marcar o seu gol aos 41, mas já era tarde, o estrago estava feito. No segundo tempo, aos 26 minutos, o Vasco fechou a conta e selou a goleada. O placar final foi justo, retratou o que foi o jogo. O time carioca dominou amplamente e, com isso, alcançou a 7ª posição no Campeonato Brasileiro Sub-20, com 10 pontos somados em 7 partidas. Apenas 4 pontos atrás do líder. É importante lembrar que esse campeonato é disputado em 2 fases. A primeira, por pontos corridos, classifica os 8 melhores para a fase eliminatória. O Vasco, com essa vitória, entrou de vez na briga por uma vaga. E o mais impressionante é a qualidade desse elenco. A base está jogando com personalidade, com talento e com um comprometimento que há tempos a gente não vê no time principal. E aí, mais uma vez, vem a pergunta: por que esse talento todo está sendo desperdiçado?
Há, por exemplo, um volante que atua como um verdadeiro maestro em campo. Ele sabe marcar, tem passe qualificado, visão de jogo e uma leitura tática impressionante. Tá no último ano do Sub-20 e não me surpreenderia se fosse convocado para a seleção brasileira da categoria na próxima Copa do Mundo. O gol que ele marcou ontem foi digno de camisa 10, inteligência técnica e frieza. É inadmissível que um jogador desse nível ainda não tenha sido integrado ao elenco principal. E ele não é o único. Após a partida, 2 dos principais destaques do time deram entrevista e agradeceram a Deus aos companheiros de equipe e às suas famílias. Um deles teve participação direta em 2 gols no primeiro tempo, com direito a uma assistência e um gol, e ainda protagonizou uma comemoração especial. Foram palavras humildes, mas cheias de emoção. Dá pra ver nos olhos desses meninos o quanto eles amam vestir essa camisa. Eles sentem orgulho de representar o Vasco. E, sinceramente, isso falta no time principal. Enquanto isso, o Sub-17 também vem mostrando força. Na terça-feira, estreando na fase eliminatória de um torneio nacional, venceu o Flamengo com autoridade. O primeiro tempo foi equilibrado, mas mesmo após sair atrás do placar com um gol de falta, o time reagiu, empatou com uma bela jogada individual e virou o jogo com muita determinação. No segundo tempo, continuaram pressionando, ampliaram a vantagem e saíram de campo com uma vitória merecida. É mais um reflexo de um trabalho bem feito na base. São vitórias que não vêm por acaso, os meninos estão jogando bola com alegria, com inteligência, e isso é fruto de trabalho. Por mais que eu tenha críticas à atual diretoria, e tenho muitas, é preciso reconhecer quando algo está dando certo. O trabalho nas categorias de base neste momento está colhendo frutos, mas ainda assim é inaceitável que esses frutos não estejam sendo aproveitados no time de cima. Não adianta formar talentos se eles não forem utilizados. Não adianta celebrar a base se o profissional ignora os meninos. E aí quando a gente olha para o lado e vê um time da cidade vizinha que tem um dos elencos mais valiosos da América do Sul, colocando garotos da base para jogar, promovendo talentos e valorizando o que produz internamente, fica ainda mais difícil entender por que o Vasco não faz o mesmo. Ontem mesmo assisti ao jogo desse rival que foi antes do nosso, e lá estavam os garotos em campo brilhando, marcando gols e sendo protagonistas. Enquanto isso, o Vasco continua apostando em contratações questionáveis e negligenciando um dos maiores patrimônios do clube e a sua base. Essa é a realidade que temos que discutir. O Vasco tem talentos, o Vasco tem futuro, mas para isso é preciso coragem, visão e principalmente respeito à história que construímos com os meninos da base. Se o Vasco da Gama quer realmente se reencontrar com a sua grandeza, precisa começar a agir com coerência. O clube que revelou ídolos históricos como Roberto Dinamite, Edmundo e Romário não pode continuar ignorando a força que brota das suas categorias de base. Porque o que a gente vê hoje é um contraste doloroso. De um lado, uma geração promissora vencendo, encantando e mostrando identidade com a camisa Cruz Maltina. Do outro, um time profissional sem padrão, sem intensidade e sem conexão com aquela arquibancada. E quando a torcida pede renovação, ela não fala apenas de trocar técnico ou trazer reforço estrangeiro. A renovação de verdade começa dentro de casa. É só olhar o que aconteceu em campo. Contra o São Paulo, cada gol marcado pelo Vasco Sub-20 foi uma demonstração clara de entrosamento e aplicação tática. Teve troca de passes envolvente triangulações rápidas e uma postura agressiva desde o primeiro minuto. Esses garotos não esperaram o adversário. Eles tomaram a iniciativa, marcaram alto, pressionaram a saída de bola e criaram chances com naturalidade. E tudo isso diante de uma equipe reconhecidamente forte que também investe pesado em formação de atletas. A diferença foi que o Vasco jogou com mais vontade, com mais fome. E é disso que o torcedor sente falta no time principal. De ver jogadores que correm, que brigam por cada bola, como se fosse a última, que vibram com cada gol e que entendem o peso de vestir essa camisa. O Vasco não pode continuar refém de medalhões apagados de contratações que chegam mais por indicação de empresários do que por critério técnico. Chega de ver o time repetindo os mesmos erros jogo após jogo, enquanto talentos como Zucarello, Minete, Helder, Bruno Lopes, Guilherme Estrela,
Paixão e Barro sequer são lembrados. Esses meninos estão pedindo passagem, estão batendo na porta com performance, e a resposta que recebem é o silêncio de quem prefere insistir nos mesmos nomes, esperando resultados diferentes. A torcida não é cega, o vascaíno é apaixonado, mas entende de futebol. E quando vê um time da base jogando com personalidade enquanto o profissional se arrasta em campo, não demora muito para cobrar. E a cobrança já começou. Em São Januário, nas redes sociais, nas ruas, os gritos por mudança ecoam cada vez mais alto. Não dá mais para aceitar esse abismo entre o que é feito na base e o que é apresentado no profissional. A base precisa ser prioridade, não só discurso bonito em coletiva de imprensa. Tem que ser projeto real com transição planejada a acompanhamento individual e espaço no elenco principal. E não basta apenas chamar os garotos para treinar 1 ou 2 semanas e depois devolvê-los ao sub-20 sem qualquer explicação. O jogador sente quando está sendo valorizado e quando está sendo usado como tapa-buraco. É preciso ter plano, continuidade e confiança. E confiança se constrói com oportunidades reais, não com promessas vazias. O torcedor quer ver o Vasco apostando no que é seu. Quer ver a base virar solução e não apenas vitrine para negociações futuras. E a verdade é que com um bom trabalho dá para fazer as duas coisas. Dá para ganhar jogos, formar um time competitivo e ainda gerar receita com jogadores que foram lapidados em casa. Mas para isso precisa mudar a mentalidade. O Vasco não pode continuar refém de empresários e intermediários, precisa ter autonomia. Precisa ter coragem e precisa ter, acima de tudo, um departamento de futebol que saiba tomar decisões pensando no clube e não apenas no próximo jogo. A atuação do Sub-20 contra o São Paulo foi tão impactante que até gente de fora do Brasil ficou impressionada. O investidor grego que acompanha o projeto de compra da base do São Paulo ficou surpreso com o que viu. Segundo informações que chegaram de bastidores, ele se perguntou por que um clube como o Vasco, com uma base tão forte, não é alvo de um projeto de desenvolvimento semelhante? A resposta está na gestão, ou melhor, na falta dela. Porque enquanto outros clubes já se estruturam para valorizar a base como ativo estratégico, o Vasco ainda engatinha nesse processo. E não é por falta de estrutura. A base vascaína, mesmo com limitações financeiras, tem conseguido resultados expressivos. Com técnicos competentes, com coordenação focada em desenvolvimento técnico e humano e com uma filosofia de jogo bem definida. Mas isso precisa subir, precisa alcançar o profissional. Senão vira uma ilha de excelência cercada de caos por todos os lados. E aí todo o esforço vai por água abaixo. O mais revoltante é ver que isso não é novidade, já aconteceu antes. O Vasco já revelou gerações talentosas que foram desvalorizadas, dispersadas, vendidas às pressas ou simplesmente esquecidas. Já viu jogadores brilharem em outros clubes depois de não terem tido chance em São Januário? E parece que a lição nunca é aprendida? A cada novo ciclo, os erros se repetem. É hora de quebrar esse padrão. O torcedor quer ver o time profissional com a mesma energia que os garotos demonstraram contra o São Paulo, com a mesma entrega do time sub-17 contra o Flamengo. Esses jogos foram mais do que vitórias, foram declarações de amor ao clube. E não dá para continuar ignorando isso. O Vasco precisa reencontrar seu DNA e ele tá lá na base. Nos pés desses meninos que correm, que suam, que choram ao marcar um gol e que sonham em brilhar com a camisa Cruz Maltina no peito. Mas para isso acontecer, alguém lá dentro precisa acreditar. Precisa ter comando, planejamento e uma visão que vá além da próxima rodada. Porque se o clube continuar tratando sua base como um detalhe, vai seguir tropeçando com um time que não representa a história que a gente carrega. E aí a distância entre passado glorioso e presente decepcionante só aumenta. A base mostrou que sabe o caminho. Resta saber se quem comanda o Vasco vai ter humildade para seguir esse rumo, porque se não seguir, a torcida vai continuar cobrando. E com razão, porque o Vasco é gigante e gigante não se apequena diante da própria história. Se for para renascer, que seja com os nossos, porque os nossos já provaram que estão prontos. E se o profissional ainda não entendeu isso, talvez esteja na hora de ouvir mais a arquibancada e menos os empresários. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Richarlison surpreendeu o mundo do futebol brasileiro ao manifestar publicamente seu desejo de vestir a camisa do Vasco da Gama. Em uma declaração direta e cheia de entusiasmo, o atacante da seleção brasileira e do Tottenham enviou um recado claro à torcida cruz-maltina. Ele quer jogar em São Januário. A fala do jogador, conhecido por sua intensidade dentro e fora de campo, rapidamente viralizou nas redes sociais e reacendeu o sonho do torcedor vascaíno de ver um grande nome do futebol mundial defendendo o clube. O recado de Richarlison não foi apenas uma frase jogada ao vento. Ele fez questão de demonstrar carinho e respeito pelo Vasco, clube que tradicionalmente revela e atrai grandes talentos. Tenho vontade de jogar no Vasco, sim. Seria uma honra vestir essa camisa tão pesada, disse o atacante em entrevista. A declaração ganha ainda mais peso em um momento em que o clube tenta se reestruturar, com o investimento da SAF e o apoio incondicional da torcida, mesmo em fases difíceis. A torcida vascaína, sempre apaixonada e engajada, rapidamente abraçou a ideia. Nas redes sociais, campanhas começaram a circular pedindo a contratação do jogador, com hashtags como Klaus Oia Richarlison no Vasco ganhando força. A movimentação mostrou que, mesmo diante de obstáculos financeiros e da distância entre o futebol europeu e o brasileiro, o sentimento de pertencimento e paixão ainda fala mais alto. Embora ainda não exista nenhuma negociação oficial entre Vasco e Tottenham, o recado de Richarlison deixa claro que, em algum momento da carreira, ele vislumbra atuar no Brasil, e mais especificamente no clube carioca. Para o torcedor, a simples possibilidade já é motivo de empolgação. Para o clube, pode ser um sinal de que o projeto de reconstrução está, aos poucos, atraindo a atenção de nomes importantes. Se depender da vontade do jogador, o caminho está aberto. Agora, cabe ao Vasco sonhar e, quem sabe, planejar com o retorno de um filho da seleção para brilhar em São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.